Vamos iniciar hoje Gênesis capítulo 2. Nós gostaríamos de comentar com os irmãos que nós estamos examinando um livro bastante profundo. Os ensinamentos que nós encontramos aqui nesta introdução do livro Gênesis, eles são objeto de estudo de muitos teólogos e rabinos judeus que procuram entender a profundidade dessas instruções. É de consenso geral entre os judeus que esses 3 primeiros capítulos precisam ser examinados como se eles fossem parábolas. Quer dizer, são histórias contadas com o propósito de ensinar assuntos que estariam ali ocultos. Sendo assim, nós precisamos, quando lemos Gênesis ou estudamos os seus versículos, nós precisamos entender que estamos buscando a compreensão. Não quer dizer que nós já compreendemos tudo. Eu acredito que não vamos entender todas as coisas tão cedo, mas é um esforço que nós fazemos para entender os ensinamentos num ponto de vista diferente daquele tradicional. E qual que é o ponto de vista tradicional? É aquele em que a Escritura é usada para formular a teologia das igrejas evangélicas cristãs. Como é que essa teologia é formulada? A pessoa utiliza qualquer passagem bíblica para tirar dela um ensinamento que possa servir para a vida moral da igreja e para a sua esperança espiritual. Isso, evidentemente, nos dá uma margem muito grande de interpretações. Por isso que não há consenso entre os teólogos a respeito dos ensinamentos bíblicos no que toca ao futuro da alma e a sua origem. Não há consenso entre eles, porque cada um é livre para interpretar como quiser. Nós não trabalhamos dessa maneira. Nós procuramos examinar o conjunto dos ensinamentos bíblicos existentes tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento para chegarmos a um entendimento a respeito daquilo que sempre foi denominado mistério. O que significa isso? Coisas que você não pode saber. Na verdade, a gente também não sabia se eles tinham esse conhecimento ou simplesmente, não tendo a resposta, eles diziam que era um mistério. A gente não acha isso na Escritura. Em verdade, o homem foi criado para tomar posse de todas as coisas que Deus criou. Muito bem. Esse capítulo 2 é o 7º dia da criação. Nós vimos aí que no primeiro dia, todas as coisas foram criadas. A matéria, a energia, o espaço, o tempo e as coisas vivas, incluindo o homem. Mas, estranhamente, aqui no capítulo 2, a gente vê o Espírito de Deus voltar novamente à ideia da criação, como se agora ele estivesse fazendo alguma outra criação, ou pelo menos a criação estivesse acontecendo do outro lado da vida. Porque nós sabemos que existe o universo material, o qual o Senhor criou segundo o capítulo 1, e existe o universo espiritual, que na verdade são uma só criação. Nós é que pensávamos que havia desse lado um universo e do outro lado
um outro universo chamado vida eterna, aonde habitariam os anjos, os espíritos, os arcanjos e o próprio Criador. Hoje, nós já entendemos que tudo é uma obra única e que nós somos enviados à vida terrena e temporal para nos credenciarmos ao entendimento das coisas relacionadas com a vida nesse lugar e também com os mistérios que Deus revela àqueles que quiserem saber deles. Então, o Senhor parece repetir aqui o processo criativo. A gente vê aqui, ele disse assim, no primeiro versículo do capítulo 2, os irmãos das outras cidades nos acompanhem. Assim os céus, a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no dia 7º a obra que fizera, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. Fica parecendo que Deus já concluiu tudo e que agora, uma vez terminada a obra, ele passou a descansar. E há quem tenha essa ideia de que Deus fica lá em cima descansando. E tem os seus anjos que cuidam da obra que ele fez. Mas Jesus Cristo disse, olha, meu Pai trabalha sempre. Eu também trabalho. Todos nós precisamos estar ocupados com a criação de Deus, realizando boas obras, realizando aquilo que é a vontade do nosso Deus. Então, por que ele disse que Deus descansou aqui? É porque ele concluiu uma determinada fase da sua criação, que está escrita aqui no capítulo 1. Abençoou assim Deus o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. E agora ele vai dizer aqui o que foi feito, né, dentro dessa conclusão que ele está nos revelando. Versículo 4. Estas são as origens dos céus e da terra, quando foram criados, no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. E toda a planta do campo que ainda não estava na terra, e toda a erva do campo que ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Ora, mas no capítulo 1, ele disse que havia criado o homem, e que havia criado as plantas. E plantas com frutos, com sementes e todas aquelas descritivas. Então, como é que fala que não existia planta agora aqui? Evidentemente, ele está tratando da criação agora num outro plano. Não quer dizer que foi depois. Isso pode ter acontecido no mesmo momento em que aquelas coisas foram feitas. Mas ele está agora mostrando para nós a intimidade da sua criação. Como é que se passaram as fases desse processo criativo, quando apareceu todo o universo e todos os mundos, as estrelas, as galáxias, tudo que está aí à nossa volta. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. Versículo 6. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Então ele está falando aqui agora da complexidade da criação do homem. Que o homem tem em si mesmo um corpo de natureza terrena, temporal, tirado da terra, e tem em si o fôlego da vida, que é soprado por Deus. Ou seja, a alma do homem é soprada pelo Criador, nas suas narinas. É evidente que ninguém vai lá soprar a narina da criança que está nascendo. Aqui a instrução é no sentido da gente entender a origem do ser humano, como é que ele foi criado. Por que é que ele está sendo chamado aqui de alma vivente? Porque é a alma que foi criada para viver. Viver em que sentido? Viver primeiro carnalmente.
a sua vida carnal, guiado pelos seus instintos comuns aos próprios animais. Alma vivente. Esta é uma característica de Adão, o primeiro Adão, chamado alma vivente, porque era um homem carnal. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 45, ele chama Jesus de segundo Adão. Agora não mais alma vivente, mas espírito vivificante. O que é o espírito vivificante? É aquele que traz agora em si a natureza do próprio Espírito de Deus e que comunica esse espírito de vida a outras pessoas. Então, Cristo é o segundo Adão, chamado espírito vivificante. Enquanto o primeiro Adão, aquele homem carnal e terreno, era chamado de alma vivente, feito para viver a sua vida terrena. Mais tarde, esse Adão seria transformado. Transformado em quê? Em espírito vivificante. E para isso, Deus possui na sua criação todos os mecanismos de instrução e de experiências necessárias para despertar a alma. É claro que isso não se faz apenas numa vida. É necessário que a alma exista em muitos períodos da criação para que ela possa chegar ao ponto de despertar para Deus e de acordar para a condição de espírito vivificante. Evidentemente, a morte não entra nesse circuito. Ela só entra no sentido espiritual. Ela só entra no sentido carnal quando o corpo se desgasta ou quando ele sofre um acidente e a sua estrutura de funcionamento material é destruída e rompida. E não há mais condições da vida orgânica ser sustentada. Então a alma, ela se liberta do corpo e volta para a eternidade, aonde ela vai ser preparada, evidentemente, para voltar à história. Isso não é reencarnação no sentido espírita, porque lá não tem Cristo e não tem espírito vivificante. As doutrinas orientalistas, inclusive a doutrina espírita kardecista, tem um conceito errôneo de novo nascimento. Não é esse novo nascimento que é ensinado na doutrina espírita. É um novo nascimento, sim, a alma transita pela história. Poderíamos dizer com mais procedência, encarnação e não reencarnação. Reencarnação dá sentido de purificação, de sofrimento para se tornar puro, são os conceitos orientalistas. Não fazem parte das escrituras, esse conceito. Mas o conceito de nascer em outras fases da história, isso faz parte da escritura sagrada e tem sustentação na história bíblica. Mas por que não se falou muito disso? Porque, evidentemente, o mundo é muito atrasado para saber destas coisas. Até hoje, esses conceitos não são aceitos pela igreja tradicional, que considera o conceito de nascer outras vezes um conceito do diabo. Amém? Então, o mundo é muito atrasado hoje. Imagina 2.000 anos atrás, há 3.000 anos. Não é verdade? Então, como é que Deus vai revelar para uma sociedade alguma coisa que ela não pode compreender? Nós não podemos ensinar para uma criança que está lá no jardim da infância um conceito da faculdade. Os irmãos concordam comigo? É necessário esperar passar pela infância, pela juventude, estudar do grupo, no ginásio, etc., até chegar na faculdade, para que ela possa saber de determinados conceitos, entender determinadas coisas. A cabecinha dela não pode compreender. Assim, são alguns ensinamentos bíblicos mais profundos que não são de aceitação do povo tradicional, das igrejas tradicionais, porque a igreja tradicional é uma igreja gentia. Ela é feita por almas novas. E aí a sua teologia não sai muito da vida terrena. Imagina o que é uma pessoa se contentar com uma existência na vida temporal. Para eles, acha que passar por aqui uma vez, está tudo certo, morreu, acabou, vou para o céu, vou não sei para onde, fazer nada, o resto da eternidade.
Historinha para criança, irmãos. Evidentemente que viver é uma experiência maravilhosa e Deus permite que a gente viva em muitos lugares, tempos da sua história, para que a alma possa despertar, acordar para Deus e se tornar um espírito vivificante como Cristo. Ah, pastor, mas espera um pouquinho, então eu vou ser um dia como Jesus? Você vai, eu sinto muito. Não quer não? Porque parece que alguns crentes não querem ser como Jesus. Não é, vou ter que morrer na cruz. Não, nós não estamos falando de morte da cruz. Pode ser até que você seja chamado para salvar alguma humanidade, quando você estiver na condição de Jesus. Eu vou chegar lá? Vai chegar lá, pelo menos é o que diz a Escritura, com todas as letras. Nós somos co-herdeiros de Cristo. E Ele é um irmão nosso, o primeiro da fila que veio nos chamar, abrir a porta do Santo dos Santos, para nós entrarmos lá dentro. As pessoas ficam aí atrás de Santos dos Santos, procurando em alguma igreja, algum templo aí que fizeram, magnífico e tudo mais. Irmãos, tudo é espiritual. Tudo está dentro de nós. São conceitos que nós precisamos conceber com a inteligência, com o nosso espírito, com a nossa eternidade que está dentro de nós. Se nós somos eternos, agora se nós somos gentios, tanto faz. Uma vida, meia vida, 50 anos, 70 anos, tá bom. A alma se contenta em comer, dormir, dar risada, brincar, passear, gozar, andar de carro novo, viajar. Ela se contenta com isso. Para ela não importa se tem um continente que está morrendo de fome, o outro está morrendo com guerras, está uma desgraça doida no mundo, um mundo de criança abandonada, gente morrendo de fome, comendo raiz, sendo espoliada por bandidos, por ladrões, por homens desonestos. A pessoa não se importa com isso, a mentalidade dela é tão estreita que para ela não se importa com o que está acontecendo com o vizinho, se o vizinho está morrendo ou não. Ela cuida só da vida dela, é a vida quase de um animal. Assim é o mundo nosso que vivemos. Pastor, o senhor tem prova que as coisas são assim? Dá uma olhadinha no planeta, filho. Dá uma olhadinha por aí, vê se você acha que isso aí é civilização. A estupidez está por toda parte. Na forma como esse mundo se organiza, a sua sociedade, os seus sistemas econômicos, a sua justiça, a sua política, todas essas coisas fazem parte de um atraso, de um mundo que vai ter que mudar em breve tempo. Obrigatoriamente ele terá que mudar pela vontade do Criador, não é por causa de religião, não. Religião é coisa de homens, irmãos. É por causa das ordens do próprio Criador que governa o planeta como um todo. Isso não depende de crença. Até os ateus estão envolvidos nisso. Imagina a alma que diz que não crê em nada. É um atraso espiritual, não depende de desenvolvimento intelectual. Tem um grande cientista lá, até um sujeito que vive numa cadeira de rodas, né? Diz que a mente mais brilhante do planeta dos nossos dias e é a mente mais atrasada no ponto de vista espiritual. Não acredita em nada. Ele só acredita na matéria. Tá lá, ele nem se mexe, né? Só fala com as pontas dos dedos. Então, a crença no que a Escritura ensina, irmãos, no entendimento de toda a obra do universo, de todas as coisas que estão à nossa volta, não depende do desenvolvimento intelectual. Você não precisa ser formado para entender isso. Muitos homens formados não entendem coisa nenhuma. Ao contrário, o conhecimento científico acaba atrapalhando o sujeito a entender. Porque ele passa a confiar mais na ciência do que em Deus. Ele acha que Deus é o Deus lá da igreja, aquele velhinho que fica sentado num trono lá no céu e tal. Aquelas bobagens que os homens falam aí nas suas igrejas e comunidades. E os cientistas, evidentemente, não acreditam nisso. Aliás, fazem bem, porque são histórias para criança. Quem vai acreditar nisso? A igreja que deveria ajudar, atrapalha. Tem o pessoal aí, como eu disse recentemente, que fica tentando provar que a ciência é errada e que a Bíblia está certa. E que o mundo começou há 4.000 anos atrás. Irmãos, é um atraso isso. O mundo é um planeta atrasado. Uma civilização
que ainda não atingiu maturidade para ser chamada de civilização. É um mundo dominado pela matéria, pelo dinheiro, pelo interesse financeiro, pelos interesses mesquinhos do orgulho, da vaidade. Esse é o mundo que nós vivemos. O orgulho está assim, a todo meio de comunicação. A gente só vê gente vaidosa, gente orgulhosa, gente cuidando dos seus próprios interesses. Ninguém abre mão dos seus interesses pessoais pela felicidade do seu próximo. Isso não existe nos meios de comunicação. Ao contrário, a vaidade é exuberante. O individualismo, isso vai levar a sociedade à sua destruição. Porque é um germe, é uma doença real, não é uma doença que você pode curar. Ela se instala dentro do indivíduo e não tem remédio. Remédio é só a Escritura, e ninguém se interessa. Claro que vai haver um desastre social, cedo ou tarde. Mas que ele é certo, como o sol vai nascer amanhã de manhã, com certeza. São leis naturais. Viu? Vamos entender estas coisas com clareza. O homem tem uma natureza carnal e uma natureza espiritual. Quando ele é criado, nos primeiros tempos da sua história, predomina sobre a sua vida mental os interesses da vida carnal. E isso é importante para que possa desenvolver nele as potencialidades do anjo futuro, do homem espiritual, daquele espírito vivificante. É importante que o homem passe por essa fase, aonde ele tem interesse apenas nas coisas da vida terrena. Depois, mais tarde, assim como todos os homens dessa humanidade, mais tarde eles também terão que encontrar este caminho. Não serão condenados no inferno eterno, porque não existe inferno eterno. Evidentemente, já falamos aqui desse tema. Somos dotados dessa dupla natureza. O apóstolo Paulo deixa isso claro para nós nas suas epístolas, falando da nossa natureza terrena e da nossa natureza espiritual. Isso está claro, só para quem não quer ver mesmo, quem não se interessa e vai procurar outras coisas na Escritura. Mas aqui na nossa comunidade não é assim. Nós queremos conhecer tudo aquilo que Deus achar por bem nos revelar. E o que nós queremos conhecer não está aqui, está do outro lado. Nós não queremos saber das coisas desse mundo que já são muito bem conhecidas. Seguindo no versículo 8, a palavra diz que o Senhor plantou um jardim no Éden, do lado oriental, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista do homem e boa para a comida. Havia também duas outras árvores no meio do jardim, chamada árvore da vida, e uma outra de nome árvore do conhecimento do bem e do mal. Evidentemente, nós estamos diante de alguma coisa que está ali diante do homem. Estamos diante da árvore do conhecimento do bem e do mal e da árvore da vida. O homem está ali no jardim do Éden. Estas coisas são figuras de natureza espiritual. Nós não podemos achar que tem um lugar que é o jardim do Éden. Mas, pastor, não existe uma região na terra onde o homem apareceu? Existe. Ali foi que se formou esse jardim do Éden do outro lado, fazendo com que o homem pudesse começar a sua história numa determinada região aqui no mundo terreno. Descrita logo abaixo nos próximos versículos. Nós vamos falar na próxima aula, na próxima assembleia, vamos falar sobre a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. O homem vai ter que comer um desses frutos. Ou será que ele vai comer os dois frutos? A gente vai saber disso na próxima semana. Muito bem. Versículo 10. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia e se tornava em 4 braços. O nome do primeiro é Pisson, este é o que rodeia a terra de Avilá, onde há ouro. E o ouro dessa terra é bom. Ali há o bidélio,
e a pedra sardônica. E o nome do segundo rio é Gion. Este é o que rodeia a terra de Cuxi. E o nome do terceiro rio é Tigre. Este é o que vai para o lado oriental da Síria. E o quarto rio é o rio Eufrates. Evidentemente, ele está delineando uma região na face da terra. Os irmãos concordam? Não é esse mundo que nós estamos vivendo nele hoje. É esse mundo, mas num tempo muito passado, bem para trás, quando apareceram os primeiros homídeos. Aqueles homens que tinham uma certa parecença semelhantes a macacos, né? Não eram macacos, mas tinham um rosto diferente do nosso. O corpo era mais arcado, eles eram mais peludos e vestiam roupas de pele. Eles desenvolveram os primeiros instrumentos para caçar, as primeiras armas, descobriram o fogo mais tarde, e toda aquela história que a ciência revela e que não tem nada de errado, evidentemente, se nós tomarmos a história bíblica como uma parábola. Agora, se a gente tentar interpretar no ponto de vista da letra, no radicalismo da letra, é claro que vai virar uma grande confusão na nossa cabeça. Mas tem gente que prefere a confusão do que as coisas relacionadas com a inteligência. Se podemos entender com a inteligência, por que é que nós vamos optar pela confusão? Mas tem gente que não consegue usar a sua inteligência, ainda não desenvolvida, a ponto de perceber que tudo pode ser uma coisa só, irmãos. Não é mais lógico a gente imaginar que a ciência tem razão e que Deus também tem? Só basta encontrar a forma de juntar as duas coisas. Qual que é a dificuldade? A dificuldade está em que algumas pessoas que pensam interpretar a Bíblia o fazem usando o radicalismo da letra, quer dizer, aquilo que está escrito. Quem vê pensa que a tradução é uma coisa maravilhosa. Tem gente que pega, o inferno é eterno, está escrito na Bíblia que é eterno, mas se você for olhar, a palavra eternidade não existe no conceito original da língua em que a escritura foi traduzida, não existe esse conceito para sempre. Não há esse conceito. É um tempo indeterminado, um tempo muito longo, um tempo indefinido. Aí o tradutor jogou eterno lá. Eterno para nós, o que significa? Para sempre. Então, se a gente for usar o radicalismo da letra, com toda certeza nós vamos cometer desatinos na hora de interpretar a Escritura. Por que a ciência se separou da Escritura Sagrada? Por causa do radicalismo dos religiosos que tentaram interpretar a Escritura a seu modo, conforme está escrito. Paulo dizia, olha, a letra mata, o Espírito vivifica. O que quer dizer isso? Que nós precisamos procurar o sentido espiritual dos ensinamentos e não o radicalismo das letras. Irmãos, a tradução, se você for olhar, dias atrás eu estava trabalhando em Salmos, vendo a tradução em espanhol, tradução em português, em hebraico, irmãos. É muito diferente o que uma pessoa entende, o que a outra entende. Talvez para nós compreendermos com mais clareza, teríamos de estudar o hebraico profundamente para ler no texto original. Assim mesmo, lá dentro do texto original, você tem pessoas que entendem de uma forma diferente o que está escrito. Evidentemente, nas traduções da nossa língua, nós não podemos observar o sentido literal absoluto. Eu não estou dizendo para você fugir do sentido literal, porque ainda é uma segurança para a interpretação, o sentido do que está escrito, mas não o sentido absoluto. O que quer dizer absoluto? Exatamente como está escrito. Exatamente como está escrito. Muito bem. Ordenou o Senhor, versículo 16, dizendo ao homem, de toda árvore dos jardins comerás livremente, mas de uma delas não comerás. De que árvore ele está falando? A árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. De que morte ele está falando? Não pode ser da morte física, porque não havia ainda a vida física. Ele está falando de uma outra morte aqui. Nós vamos ver isso na próxima semana.
Por que a árvore do bem e do mal? Porque se ele comer daquele fruto, ele aprende a discernir o que é certo do que é errado. Como é que uma coisa tão boa pode nos matar? Mas como dizia Jesus, é necessário que a semente morra para que possa nascer a árvore e dar frutos, não é mesmo? Nós também somos assim, como sementes virgens, criadas por Deus para a morte. Não é possível, pastor? Não, a morte que vai trazer a vida. Amém? Vamos ver isso na próxima aula. A partir do versículo 18, o Senhor fala da criação da mulher. Vamos prestar bem atenção nisso aqui. Disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja sozinho. Vou fazer-lhe uma ajudadora idônea para estar ao lado dele. Preste bem atenção. A criação do homem e da mulher. Esquece essa história de modernidade, gênero, não sei o quê, blá, blá, blá. Essa coisa da modernidade que o espírito da apostasia criou. Deixa isso para lá. Ah, mas os homens hoje estão fazendo assim, deixa eles fazerem à vontade, fiquem à vontade. Problema deles, não é problema nosso. Mas nós que somos o povo de Deus, nós que somos a geração que está sendo pastoreada por Cristo, pelo verdadeiro pastor de todos nós, guiados pelo Espírito Santo de Deus, para que sejamos conselheiros da nova humanidade, para que nós venhamos trabalhar na construção desse novo mundo depois do desastre. Vai ter um desastre e tanto. Nós não vamos viver segundo o conceito dos homens, dos sábios, dos doutores do mundo, mas segundo o ensinamento de Deus. Então, para nós, esses conceitos são fundamentais para a nossa felicidade, para o nosso futuro, para a nossa vida, para aquilo que é certo, para aquilo que é errado. Nós temos que saber discernir, e a Escritura nos dá as instruções fundamentais a esse respeito. Amém? Eu não estou falando de drama que as pessoas carregam, porque eu sou homem, eu sinto algumas coisas de mulher, eu sou mulher, sinto algumas coisas de homem. Todos esses fenômenos comportamentais ligados à sexualidade, isso tem a ver com o espírito do nosso tempo e as necessidades que cada alma precisa viver, passar em face das suas atitudes cometidas nesta vida e às vezes no passado longínquo. Não estamos condenando ninguém ao inferno, nem nada, mas nós estamos chamando o povo de Deus para aquilo que o nosso Deus tem a dizer. Aí cada um faz o que quiser. Tá bem? Porque um dia vocês vão ter que estar diante do teu pai, e aí você conversa com ele sobre o que você vai fazer do ensinamento dele. A Escritura inteira fala do conflito entre o povo de Deus e Deus. Do conflito entre a instrução que Deus enviou e o povo que não queria obedecer. A Escritura inteira fala disso, irmãos. Não quero, irmão, problema teu. Vou ensinar errado, aí vou sair pela cidade falando que não tem esse negócio de sexo, não sei o quê. Então tá bem, sai ensinando o que você quiser, problema teu, não é problema meu. Nós temos um Deus que nos explica como são feitas as coisas. Ponto final, nós cremos nesse Deus que Ele é a verdade, o caminho e é o único sentido da vida. O resto tem sido transformado a cada semana. Cada semana eles aparecem com uma novidade, né? É interessante demais isso. Uma novidade. Então o Senhor concluiu na sua obra que o homem estava sozinho. Disse, não é possível que esse menino fique sozinho. Aí vou arrumar uma ajudadora idônea para ele. A ajudadora idônea, né? O que é idônea? É séria. Mulher que sabe qual é o papel dela na vida do homem. Havendo, pois, o Senhor Deus, formado da terra todo animal do campo, toda ave dos céus, Ele os trouxe a Adão para que ele pudesse vê-los e também pudesse colocar neles nome. E tudo o que Adão chamou a toda alma vivente, isso foi o seu nome. Isso quer dizer o quê? Que os animais também têm alma vivente. Também são feitos para a vida terrena. O que mais nós podemos deduzir daqui? Que Adão, ele pôs nome em todos os bichos, em todas as coisas. Isso significa que o homem foi criado para presidir a criação. Amém?
para ser senhor das coisas, e não escravo das coisas. Tem muita gente aí que é escravo de cada coisa feia, meu amigo. Não é mesmo? Nós somos criaturas do Pai. Somos feitos para a glória, irmãos. Para presidir a criação. O homem quer sair para o universo, eles inventam os filmes e tal, viajam não sei para onde, não sei para onde. Mas a realidade do homem, ela é tão limitada que ele não consegue nem ir ali no fim do nosso sistema solar. As naves demoram 4, 5, 6 anos para chegar ali. Não somos nada. Um dia o homem vai ter conhecimento suficiente para viajar por todo o universo. Porque ele vai descobrir aquilo que já existe, que é o conhecimento que Deus vai revelar para ele. Mas como é que o homem pode ter esse conhecimento hoje, irmãos? Eles já estavam discutindo leis nos Estados Unidos recentemente de como é que vão fazer para explorar os planetas comercialmente. Quem chegar primeiro é dono das minas de ouro, de ferro, de não sei o quê. Não tem condição um negócio desse, meu irmão. Eu acho que eles iriam estender o comércio por todo o universo. É uma infantilidade muito grande, não é mesmo, irmãos? Vivemos uma época muito atrasada de pessoas que acham que sabem o que não sabem. Mas nós vamos chegar lá, se Deus quiser. Bem, então nós fomos criados. Adão é a figura do homem, criado por Deus. A mulher, a sua ajudadora idônea. Adão, ele pôs os nomes, olha aí, versículo 20, a todo gado, aves do céu, animal do campo, mas para ele não se achava nenhuma ajudadora idônea. Então, o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre ele, e Adão adormeceu, e tomou uma das suas costelas, e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe-a a Adão. Então aqui o Senhor não quer dizer que você vai ficar sem uma costela aí não, viu, irmão? O que o Senhor está dizendo aqui é que a mulher nasceu da alma do homem, da obra que Deus fez. E ela está intimamente ligada ao homem, no processo criativo. É lei natural isso. Se você ir contra esses princípios, você está indo contra a natureza de Deus. Eu brinco bastante, eu falo sobre laboratório de química, vai lá dentro e mistura coisa errada para você ver o que acontece. Bum! Não é mesmo? Explode tudo. Aí nas leis da vida você quer misturar e quer que tudo fique legal? Não vai trazer uma consequência danosa para você? Bum! Vai tudo para os ares. É lei natural, isso aqui não é coisa religiosa não, irmãos. Isso não é religião. Isso não tem nada a ver com igreja. E disse Adão. Adão disse, versículo 23, esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. Amém? Ponto. Isso é o que é ordenado por Deus. Então, mas é a mulher que não casou? Está fora da ordem da coisa. Se não casar agora, vai casar um dia, mas precisa encontrar o seu companheiro. Existem muitas situações, muitas, casamentos entre descrentes, ateus. Tanto faz o sujeito casar com A, com B, com C, com A, tanto faz. A experiência que ele vai viver não está ainda na órbita do espírito vivificante. Ainda está na órbita da alma vivente. Como é que é o espírito da alma vivente? A alma só pensa em comer, dormir, fazer sexo, se divertir, passear, tomar umas cachaças, essas coisas. Isso é a alma terrena. Mas quando você entra na órbita do Espírito de Deus, ele já quer que você encontre o seu parceiro, o seu homem. E quer que o homem encontre a sua mulher para casar e cumprir as determinações de Deus. A gente casa para várias coisas que Deus determina.
criar filhos, educar, viver, ajudar o companheiro nosso, né? O companheiro que vai ser o marido da mulher. Então, todas essas coisas estão prescritas na obra de Deus para serem realizadas. Fora disso, estamos em desarmonia com Deus. Pastor, mas eu tenho um motivo para não ter casado. Aí tem homem também que não casa, né? Não é só mulher, não. Ah, tem um motivo. Ah, bom, esse é problema teu, meu amigo. Não precisa nem falar para mim. Conversa com teu pai. O que eu vou fazer? Conversa com Deus. Problema é teu com ele. Eu já achei a minha. Não é mesmo? Acha a sua. Procure. As moças, né, jovens têm que estar atentos. Será que é minha metade? Cadê? Não fica esperando o príncipe, não. Tem pessoa que fica esperando o príncipe, né? As mocinhas ficam, mas o senhor não vai mandar. Tem um menino ali ajeitado do lado dela, tal, menino bom. Fica esperando o príncipe, aquele bonitão, olhos azuis. Aí dá um beijo nele e vira sapo. Né, irmão? Melhor o sapo que você dá um beijo e vira príncipe, né? Aí, bom. Um sujeito mais feiozinho, mais assim e tal, às vezes dá um bom marido, é um bom companheiro para você viver a tua experiência. E sabe-se lá qual vai ser a sua experiência. Ele vai ser seu companheiro, você é a ajudadora dele. A família precisa ser ordenada dentro dos princípios ensinados por Deus. Fora disso, é liberdade. Fiquem à vontade para fazer como quiser. Não vou dizer que está errado, que é pecado, que é nada. Nós temos o direito de seguir aquilo que nós acreditamos. E o nosso Deus disse para nós qual é o modelo da família. O homem deixará o seu pai e sua mãe e apegar-se-á à sua mulher. E eles se transformarão num só corpo. Isso é o casamento. Indissolúvel do ponto de vista de Deus. Aí guarda-se várias possibilidades. E nessa circunstância, e naquela. Bom, separa. Mas separação não está aqui, ó. Não está previsto na Escritura Sagrada. Na ordem de Deus, Moisés, mais para frente, colocou o divórcio na lei por causa da dureza dos corações. Mas não porque foi ordem de Deus. Deus diz, olha, você acha sua mulher, casa com ela, vai ter os seus filhos, vai trabalhar, vai criar as crianças, ensinar para elas os caminhos do Senhor e vai ser feliz com ela. É isso que Deus diz para você fazer. Amém. Agora, não sei, pastor, eu acho. Bom, você pode achar o que você quiser. Está escrito da forma mais clara possível. Quer ser feliz? Mulher, acha o seu homem. Homem, acha a sua companheira. Case-se, vão ser felizes. Ninguém pode ser feliz sozinho. Eu estou falando aqui de gente, viu? Não estou falando aqui dos deuses, né? Mas o Senhor Jesus não casou. Bom, então tá. Inventaram essa história de celibato, né? A Igreja Católica inventou isso. Padre não casa. Aí tem um monte de problema lá. Pedofilia, padre com filho, padre que tem mulher escondida, uma confusão danada. E não tem nenhum papa lá com a coragem de acabar com essa história de celibato. Acaba com isso, deixa os padres casar, ter seus filhos. Qual que é o problema? Os apóstolos eram casados, tinham filhos. Inventaram essa história. Então, quando a gente quer transformar um homem em mestres, né, bom, aí você vê o resultado que dá, porque nós não somos mestres. Nós precisamos casar, nós gostamos de mulher, nós somos homens, as mulheres querem ter o seu homem, entendeu? É assim que nós somos o povo de Deus, dá licença, pessoas normais. Mas sozinho você não pode ser feliz. Está fora daquela ordem estabelecida por Deus. Para concluir, versículo 25, ambos, homem e mulher, estavam nus. O homem e a sua mulher, eles não tinham vergonha de estar sem roupa. Por quê? Porque eles ainda não tinham comido do fruto do conhecimento do bem e do mal. Eles não sabiam o que era certo e o que era errado. Isso nós vamos ver na próxima assembleia. O Senhor Deus nos abençoe e abençoe os irmãos que recebem a palavra em outras localidades. Amém.